falar um pouco sobre o aprendizado, sobre a aprendizagem, né? Mas antes disso, é muito importante nós termos clareza sobre um pouco da nossa natureza humana. Se nós formos pensar numa natureza humana, poderíamos falar em 3 aspectos, como um tripé, que seria a nossa biologia, que representa 50% das nossas características. Poderíamos falar sobre o aprendizado, que é essa capacidade de aprender, né, em todas as áreas da vida. E também o ambiente, como que as situações e os ambientes eles nos afetam. E como que nós podemos calibrar isso então? Como nós podemos aprender? Como nós podemos nos desenvolver mais? Então, falando sobre esse tema da aprendizagem, seria interessante primeiro tentar compreender um pouco o conceito, como funciona isso e o que é aprendizagem. Ariane, você trabalha nessa área há muito tempo já? Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui e poder falar sobre algo que eu gosto muito, que é a minha paixão, a aprendizagem. Eu atuo nessa área, na área da educação, há aproximadamente 15 anos, na área clínica há 11 anos e como professora docente de pós-graduação em cursos de áreas de ensino e aprendizagem há 9 anos. Nesse longo período que você já trabalha com a área, né? Você tem percebido avanços na área do aprendizado, né? Vamos dizer assim, com novas pesquisas, sempre renovando. Como está isso hoje? Eu tenho percebido muito avanço, inclusive quando eu comecei a estudar, eu me lembro na época da minha graduação, não se falava tanto como se fala hoje em neurociências. Então esse avanço que trouxe muitas novidades, muitas pesquisas interessantes sobre a aprendizagem vieram através das neurociências, que é um tema muito forte hoje para compreender o desenvolvimento do cérebro e como esse cérebro aprende. Nós temos muitas contribuições de várias áreas, da psicanálise, da psicologia cognitiva, da pedagogia, mas eu percebo um avanço muito grande, sim. A psicopedagogia mesmo é uma área perto de outras muito jovem ainda, né, aqui no Brasil. O primeiro curso de especialização em psicopedagogia foi em 1979, então é recente ainda, mas com muita força vem surgindo muitas pesquisas e estudos. Eu sei que o assunto ele é vastíssimo, né? Mas se nós pudéssemos resumir um pouco o conceito de aprendizagem, como ele funciona? Existem inúmeros conceitos de aprendizagem, de inteligência, mas nas minhas aulas, eu tento levar para os profissionais que vão trabalhar com isso e já trabalham, para nós imaginarmos uma pirâmide, e na base dessa pirâmide nós temos as nossas sensações, depois as percepções, a simbolização, formar a imagem mental daquilo e finalmente chegar no conceito. E ao mesmo tempo em que eu estou passando pelas sensações, que vêm através dos órgãos do sentido, da criança já, do bebê pequenininho, ele passa a experienciar, através desses órgãos do sentido, sensações que geram percepções. E vão subindo os degraus, né, ao longo do desenvolvimento, e acontece também esse contato com o meio ambiente. Então, é ele próprio em contato com o meio ambiente, com o que é externo, e muitas vezes com objetos, com interações entre as pessoas, ou situações de conflito por quais ele passa, que ele vai desenvolvendo processos cognitivos. Então, a cada fase da vida, os estímulos são muito importantes, mas principalmente na infância, na primeira infância. Então, o conceito de aprendizagem que eu percebo melhor definido é esse. Não só do ambiente, não só do indivíduo, da questão orgânica, mas um todo. E esse aprendizado, ele acontece em fases da vida, né? Porque nós ouvimos, assim, muitas matérias que falam que o nosso cérebro, ele continua se desenvolvendo e criando novas conexões de aprendizado, né? Isso acontece ao longo da vida? Ao longo da vida.
É muito interessante perceber quando nós falamos desse desenvolvimento da aprendizagem, quando nós estudamos funções executivas, que é um dos temas mais estudados pela neuropsicologia mundial. O ápice das funções executivas é na vida adulta. Então, esse indivíduo ele vai desenvolvendo processos primeiro cognitivos na infância, que vão tendo uma maturação na adolescência, mas vão atingir o ápice na vida adulta. Então, ao longo da vida, situações de aprendizagem devem ser expostas e estimuladas. Muito bem. Muito interessante, não é? Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Então, estamos voltando com o nosso programa, hoje recebendo aqui a Ariane, psicopedagoga, e nós estávamos falando sobre a questão dos ambientes, quais seriam os ambientes mais propícios para o desenvolvimento, né, para o aprendizado. E conversando aqui agora há pouco, nós pensamos em como poderia ser feito, como poderia ser criado uma certa forma, um processo de aprendizado que fosse mais eficaz, tanto para adolescentes quanto para jovens e até na vida adulta. Ariane, você poderia falar um pouco sobre isso também? Claro. É muito interessante o trabalho com os adolescentes, ensino médio e até o início da vida adulta, que eles ainda estão saindo, né, da adolescência, não estão tão adultos ainda. Mas nós fazemos um trabalho muito interessante há muito tempo, que é uma tabela de horários de hábitos de estudo, que são todos os dias da semana, com todas as horas do dia. E aí a gente consegue, juntos no consultório, pontuar exatamente todas as horas do dia que eles têm ociosas, disponíveis, ou seja, que eles percebem que eles não fazem nada de útil, que seja produtivo para eles. Então eu mostro essa tabela em branco para eles e eles criam a tabela. Eu deixo disponível para eles criarem, eles colocam o horário que eles estão estudando, ou no colégio, ou na faculdade, e os horários que eles têm livres. E aí eles escolhem cada dia o horário que ele vai destinar para virar um hábito que ele sempre estude, porque é um hábito. No começo é difícil, mas depois eles não conseguem ficar sem. Como são eles que criam, eles cumprem, porque não é uma imposição do pai, da mãe, da psicopedagoga. Eles criaram, eles viram as horas do dia que eles tinham disponíveis, as atividades que eles tinham no dia, mas quanto tempo livre ainda para ser produtivo no estudo. Então tem sido muito bacana. Mas tenho trabalhado bastante também, muitas técnicas de atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, flexibilidade cognitiva, que nós percebemos que muitos adultos não têm. É um componente de função executiva que não foi talvez muito bem trabalhado com esse indivíduo, e quando ele se depara com um problema, ele tem que resolver algo, ele trava. Ou ele fica nervoso, ou ele fica angustiado, ou ele fica emotivo e ele não sabe como resolver. A flexibilidade cognitiva vem nesse sentido de mostrar para esse indivíduo que o problema está ali, mas ele tem então várias estratégias, vários caminhos para resolver o problema. E ficar parado não vai resolver. Então nós trabalhamos muito flexibilidade cognitiva também. Você falou sobre esses comportamentos também na vida adulta, né? Vamos dizer assim, que seria de repente um resultado de um déficit lá atrás, né? Na capacidade de aprendizagem lá atrás. Para essas pessoas que de repente já estão em uma fase adulta, existiria alguma forma, alguma espécie de tratamento, ou até mesmo as técnicas que você utiliza podem ser usadas? As técnicas podem ser usadas em adultos. Nós temos recebido muito adultos à procura de psicopedagogos, mas é muito interessante também, nessa etapa da vida, analisar essa questão comportamental e emocional com um psicólogo, né? Que verifique todas essas áreas emocionais, comportamentais, se tem algo a ser ajustado,
Mas em relação à aprendizagem, que é o meu foco, a minha atuação, nós temos feito muito. Principalmente também tem uma procura muito grande por pessoas que querem tirar carteira de motorista, não passaram no psicotécnico e encaminham para nós para trabalhar atenção, memória, raciocínio lógico, flexibilidade cognitiva. Então temos tido uma procura muito grande para isso também. Então, Ariane, você poderia compartilhar conosco esse conceito de Jean Piaget, essa ideia das fases de desenvolvimento? Claro. Bom, na graduação de pedagogia, nos cursos de licenciatura, nós estudamos muito Piaget. E Piaget, entre as teorias que ele criou uma teoria importantíssima, que são os estágios do desenvolvimento. Ele dividiu em 4 estágios, que são o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. O sensório motor de 0 a 2 anos, que o próprio nome já diz, sensório motor, sensorial e a parte da motricidade. São as sensações dessa criança através dos órgãos do sentido com a sua parte motora. O pré-operacional, ele ainda precisa trabalhar com habilidades de simbolização, de imaginação. Ele está pré-operando, ele não precisa ainda do concreto. Então tem muita simbolização, é a fase do egocentrismo, né, na primeira etapa, e ela se estende de 2, 3 aninhos até 6, 7 anos de idade. De 7 a 12 anos é o período operatório concreto, e aí sim ele efetivamente precisa do concreto para realizar as atividades, as suas operações do dia a dia. E a etapa final, que é a que inicia-se, né, pode-se iniciar aos 12 anos de idade, que nós temos hoje, é o operatório formal. É quando o indivíduo faz abstração, quando ele tem uma capacidade mental de visualizar, né, mentalmente. Ele não precisa operar no concreto, ele consegue fazer já essa abstração. Consegue imaginar, criar hipóteses e soluções. É vastíssimo o tema, né? Muito bem. Pensando ainda um pouco sobre essa questão de como perceber, né, tanto o adulto, né, ele perceber em si mesmo, ou até mesmo o cuidador, como você falou, de perceber no seu filho, né, alguma dificuldade. Quais seriam os pontos assim que você considera mais importante para as pessoas ficarem atentas, tanto em si mesmas quanto nos seus filhos, para de repente alguma dificuldade de aprendizado? Isso é muito importante. É um tema que nós falamos com bastante ênfase na revista Saúde, que nós saímos agora recentemente, para essa observação do que está acontecendo no local que essa criança está, para ser observado na infância, na escola, em casa, na comunidade, na igreja, no clube. Então, os sinais precisam estar, são sintomas, na verdade. A gente tem sintomas. Na avaliação é que nós vamos fechar isso, para fechar um diagnóstico, para entender o caso. Mas quando a gente fala de sintoma, é observar. Está muito distraído? Tem muita dispersão? Você chama, você pede, não responde o comando, demora para fazer as atividades. Você pede 3 coisas, ele não faz nenhuma. Ou você dá 3 comandos, ele faz somente um. Ele deveria saber, na idade dele, por exemplo, já andar de motoca. Ele não consegue ter esse movimento. Ele deveria andar de bicicleta com rodinhas, ele não consegue. Observar muito as questões comportamentais dessa criança, se ela está muito quietinha, triste, falando pouco, se era de falar bastante e agora não fala tanto. Então, se está destoando algum comportamento, tanto emocional, quanto da aprendizagem, destoando o seu aprendizado dos demais da sala, precisa ser avaliado. Precisa ter uma... Se já foi feita essa observação, é muito interessante a avaliação. Por quê? Porque nós precisamos fazer um trabalho precoce preventivo.
A prevenção é muito importante nessa etapa da educação infantil. Então, se nós descobrirmos antes, nós evitamos prejuízos futuros. Por que eu vou deixar que venha o sofrimento, o atraso, a dificuldade de aprendizagem, se eu posso estimular com tantas técnicas maravilhosas? Então, o importante é estar atento a estes sinais. A fala, a linguagem, se está falando adequadamente, se está tendo atraso na linguagem. Então, observe os comportamentos, compare sim com os demais. Eu sei que existe uma frase que desde a minha graduação nós falamos muito, que cada criança tem seu tempo, mas em um encontro que nós tivemos de profissionais em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nessa fala eu lembro que eu complementei, mas o tempo também tem um tempo. Então, esse tempo que a criança tem que adquirir alguns conceitos tem um limite. Se nós deixarmos, isso pode prejudicar ela. Muito obrigado, Ariane, por todas essas ideias, esses conceitos, essas informações, principalmente com relação a sintomas, né? Imagino que as pessoas que estão nos assistindo aqui em casa podem ter se identificado com alguma dessas áreas, por exemplo, falta de atenção, né? Ou de repente a memória não está tão boa, interferências e assim por diante, né? Então, assim, muito importante que você em casa perceba, tanto em você, nas pessoas que estão próximas, mas principalmente nos seus filhos, né? Nos menores que precisam de um pouco mais de atenção. Com certeza, se vocês observarem um pouco mais, vão encontrar alguma forma, algum meio e até buscar ajuda para que essa criança se desenvolva de uma maneira mais plena. Nós estamos indo para o final do nosso programa e eu quero agradecer novamente a Ariane pela participação e espero recebê-la aqui para outros encontros para aprofundar um pouco mais esse tema ainda. Muito obrigado. Eu que agradeço, estarei à disposição, espero que eu tenha contribuído um pouco com a minha fala. Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos na Clínica Aprender à disposição. Um grande abraço. E aí nós vamos encerrando então o nosso programa de hoje com o nosso tema inspiracional. Uma boa noite a todos.